Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar poderosamente esse momento. Quero ler com os irmãos a palavra de Deus lá em Esdras. Vamos dar continuidade, à nossa exposição lá no livro de Esdras. E eu quero ler com os irmãos lá no capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Eu quero ler esse bloco aí que fala sobre o término e consagração do templo, pegando alguns versículos, que foram expostos semana passada, para a gente finalizar esse bloco aí. Então, Esdras 6, verso 13 ao verso 18, trata sobre o nosso tema da nossa exposição, que é justamente o término do templo, o término do templo e a consagração desse mesmo templo, Que Deus possa nos abençoar aqui. Então diz aí, término e consagração do templo. Então Tatenai, governador da região do oeste do Eufrates, Sesnabozenai e os seus companheiros, assim fizeram com toda a diligência, conforme o decreto do rei Dário. De acordo com os anciões dos judeus, iam edificando e prosperando sob a pregação de Ageu e de Zacarias, filho de Indo. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandato de Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, rei, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados fizeram a dedicação dessa casa de Deus com alegria. Verso 17. Ofereceram para a dedicação desta casa 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 cabritos, segundo o número de tribos de Israel. E instaram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. Então vamos orar. Bendito Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar poderosamente esse momento e que Ele possa edificar os nossos corações. Nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu gosto sempre de contextualizar rapidamente aqui esse livro, o livro de Esdras, que nós estamos expondo já há um tempo. Ele trata do retorno do povo de Deus, que foi então levado cativo para a Babilônia, por meio do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E cumprindo a profecia de Deus, dada ali pelo profeta Jeremias, um novo reino se levantou. Esse reino é o reino persa, e então esse povo que foi levado cativo foi então permitido que eles retornassem novamente a Jerusalém para reconstruir a cidade que até então tinha sido devastada e destruída pela invasão babilônica. E aí eles retornaram, começaram a obra, pararam, nós vimos isso, e eles retomaram essa obra novamente. E quando eles retomaram essa obra, então o governador ali, Tatenai, o governador persa, veio até eles e perguntou por que eles retornaram. Ele enviou uma carta novamente e Dário então fez esse decreto permitindo que eles então dessem continuidade à obra. E no capítulo que nós estamos lendo aí, que é o 6, e o bloco de texto que nós lemos hoje, do 13 ao 18, trata justamente desse término. Eles terminaram e concluíram o templo. E então fazem aquela consagração, aquela festa, oferecem sacrifício. É o nosso texto, E nós podemos observar, de uma forma assim bem nítida no texto, como essa obra ela foi retomada. Lembra que essa obra foi parada, Parou, diz lá o finalzinho do capítulo, o finalzinho do capítulo 4, que diz que a obra de Deus cessou. O capítulo 4 termina dizendo isso, a obra de Deus cessou. Essa obra que está sendo terminada aqui, está sendo narrada que terminou, ela parou. E o capítulo 5 que nós estudamos, fala justamente o quê? Que sobre a profetização, sobre o ministério profético, ministério de exortação, ministério a partir de Zacarias e Ageu, essa obra então foi retomada. O povo de Deus retomou essa obra.
E isso eu queria destacar com você aqui já esse primeiro ponto, né? Que a obra foi retomada, né? E ela foi concluída sobre essa pregação. Interessante isso, né? Porque o texto que nós lemos diz assim, lá no verso, o verso de número 14, diz assim, de modo que os anciões dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e Zacarias. Então não é interessante que primeiro Deus levantou esses profetas, eles então profetizaram o povo retomou a obra que tinha parado, e aqui o texto nos diz que sobre essa pregação foi sendo prosperada a obra e eles então concluíram. Então a palavra estava no início, animando e chamando o povo ao arrependimento, trazendo ânimo, exortando eles para que eles retomassem, e eles retomaram. A palavra estava durante o processo, né? Dentro aí no desenvolvimento do processo, e a palavra estava com eles até a conclusão. Então isso mostra o valor da palavra de Deus, né? Isso mostra quando o reino vai crescendo, sempre há a pregação da palavra. Sempre que a igreja, no decorrer da história, se levantou, prosperou, houve avivamentos, a história da igreja mostra isso, e a própria escritura mostra isso também. É só você pegar ali, a partir do livro de Atos, a descida do Espírito Santo, sempre o crescimento da igreja é acompanhado com o crescimento da pregação. Ou seja, sempre que houve avivamentos, sempre que houve transformação, sempre que houve essa explosão na história da igreja, esse mover do Espírito Santo, esse movimento sempre é acompanhado com a pregação da palavra. Ou seja, homens e mulheres se levantam para pregar de forma ousada a palavra de Deus. Como o apóstolo Pedro se levantou e pregou no dia lá da descida do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo ali em Atos, o texto dá uma ênfase muito grande, né? Pedro então se levantou e faz aquele famoso discurso, aquela famosa pregação em que há um grande número de conversão. Então perceba que há essa ênfase, né? De pessoas que então se levantam para pregar, de pessoas então que se levantam para estar debaixo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é justamente como foi aqui no tempo de Esdras, né? É aquilo que vai acompanhando o início, o meio e o fim da obra de Deus. Então nós, como profetas de Deus, né, dessa geração, nós como pessoas que portam a palavra de Deus, né, como mensageiros da palavra de Deus, aqueles que têm a revelação de Deus, né, nós também temos essa obrigação de quê? De se nos levantar com a palavra de Deus, de saber que a obra prospera na pregação da palavra, na proliferação da palavra, na proclamação de forma ousada da palavra de Deus. Então isso eu queria destacar com vocês, né? Que essa palavra, ela estava no início, no meio e no fim da conclusão do tempo. E é muito interessante, meu amado irmão, porque nós estamos lendo esse capítulo que houve ali o decreto do rei Dário, né? Lembra? Que o governador Tatenai chega ali e investiga. Por que vocês continuaram? O governador então manda uma carta para o rei Dário, para que ele pudesse investigar, porque os judeus disseram, olha, nós estamos aqui porque houve um decreto do rei Ciro. Então esse governador Tatenai disse assim, rei, investiga aí. Por que esses judeus retomaram a obra? Por que eles voltaram, já que a obra tinha parado? Por uma ordem justamente real. E o rei Dário então faz um decreto e permite que eles então retomem o trabalho. Mas olha como isso é interessante. Eles, segundo você estudou e segundo você lembra, os judeus retomaram os trabalhos após o rei Dário permitir, ou eles tiveram essa iniciativa? Eles voltaram ao trabalho, voltaram a edificar a casa de Deus que até então estava parado, a mando do rei, com permissão do rei, ou eles mesmos, por iniciativa própria, se levantaram. Vamos ver o que o texto diz? Está lá em Esdras capítulo 5. Vamos ver? Se foi só após o decreto do rei que eles voltaram, ou eles tiveram essa iniciativa. Esdras 5, verso 1.
Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então se levantou Jorababel, filho de Sanatiel, Jesua, filho de Josadaque, e começou a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que o ajudavam. Não, pessoal. Eles iniciaram de forma voluntária. O texto mostra isso. O texto não diz assim: após Dário mandar a carta permitindo que eles retomassem os trabalhos, eles então se levantaram. Não, o texto é muito claro. Diz assim: sobre a pregação do profeta Ageu, sobre a pregação do profeta Zacarias, eles então se levantaram. Quer dizer, que houve da parte de Deus essa busca por edificar. Houve justamente essa ação voluntária deles. Então a obra é feita de homens e mulheres que estão dispostos, que têm essa fome, essa sede, essa chama no coração por fazer a obra de Deus prosperar, por fazer o nome de Deus ser glorificado, por fazer com que os homens vejam as obras e glorifiquem a Deus, por ser homens e mulheres frutíferas que estão ali para produzir frutos. Então a obra de Deus em toda a história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e mais de 2000 anos da história da igreja, sempre foi feita e sempre será feita por pessoas que se levantam para fazer a obra, por pessoas que estão dispostas a, sobre a palavra de Deus, pela palavra de Deus, ali chamados pela palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo, eles então se levantam e começam a edificar a obra, começam a fazer com que a obra prospere. Então sempre foi feito assim e nessa geração não é diferente. Se nós queremos que o reino prospere, se nós queremos que o reino chegue de uma forma mais intensa na nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos filhos, da igreja, do ministério, das pessoas que trabalham conosco, então nós temos que estar dispostos a edificar essa obra, disposto a nos levantarmos, como esses homens aqui se levantaram, para prosperar e para reedificar e retomar os trabalhos da obra de Deus. Então, aqui mostra justamente esse retorno e justamente Deus operando. E o que eu quero destacar é a alegria deles. Olha o sentimento deles, pessoal, como é interessante, meu amado irmão, minha amada irmã. Está aí no verso 16 do texto que nós lemos hoje, Esdras 6,16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os restantes dos exilados fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. Então, quando eles finalizaram o trabalho, né, terminaram o trabalho ali e viram o templo reedificado, todo bonitinho novamente, porque estava em ruína. Então eles reedificaram, ajeitaram, pintaram, né? Colocaram a madeira, tudo bem direitinho, conforme as medidas que então Deus tinha estabelecido. A Bíblia diz que eles tiveram alegria. E aqui é interessante, porque os nossos sentimentos, eles dizem muito sobre a nossa fé. Ou seja, os nossos sentimentos para com a obra dizem muito sobre qual o valor da obra para todos nós. Você já chorou, por exemplo, por algo que você não tem apego? É muito mais complicado, né, irmão? A gente chorar por algo que a gente não tem apego, como sentir alegria por algo que a gente tem apego. Isso não ocorre. Se você não tem um apego a algo, a primeira coisa que você nota é que aquilo não te atinge, aquilo não te toca, você se torna indiferente àquilo. O que você não tem apego, o que não é importante para você e para mim, nós tratamos com indiferença. Ou seja, não nos toca, não nos atrapalha, não nos tira o sono e também não nos traz alegria. Mas esse sentimento de alegria, de felicidade, mostra como era importante para aqueles judeus a reedificação do templo. Assim como muitas vezes é mostrado no Velho Testamento. Quando Deus vai chamar a atenção do povo, né, o templo é um termômetro. Deus então diz: vocês não estão nem aí para o templo, vocês não se contritam mais com... Então assim, né? Então isso é o termômetro. A alegria e a tristeza mostram o apego ou desapego, a importância, o amor ou não pela obra, pelo reino. Então isso é interessante porque quando eles edificaram essa casa, diz o texto que eles tiveram grande alegria, que eles então jubilaram. Por quê? Porque isso era importante para eles. Então nós podemos, né, investigar os nossos sentimentos.
como é que nós nos comportamos diante da obra, da prosperidade do reino de Deus. Nós ficamos alegres na expectativa, nós nos entristecemos, nós ficamos angustiados, nós então jubilamos, estamos satisfeitos. Então, quando você percebe isso, você investiga isso, você sabe qual a importância do reino para você, qual a importância do reino para mim. Então, esses homens então tiveram grande alegria, E isso mostra o apego, e o amor que eles tinham à obra, Porque viram aquilo que estava em ruína ser reedificado novamente. E a organização é algo interessante, Porque essa alegria, essa satisfação, essa organização redundou, justamente em o quê? Em sacrifícios. Você viu aí a quantidade de sacrifícios que foi feita? Você lembra que Salomão também fez isso? Quando finalizou justamente esse templo, quando ele finalizou isso, você lê lá no Antigo Testamento, nós estamos no Antigo Testamento também, mas você vê no livro, você vê justamente o que? Você vê Salomão oferecendo inúmeros sacrifícios, muito mais do que isso, mas diz o texto aí, o que eles ofereceram, verso 17, ofereceram para a dedicação da casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelos pecados de Israel, 12 cabritos, segundo cada tribo de Israel. Então há aqui justamente o que significava o sacrifício, O que significa o holocausto? É você honrar a Deus, é você oferecer, é um sacrifício a Deus. É você então oferecer aquilo como uma oferta agradável ao Senhor. Então, quando essa obra é feita, quando essa obra é dedicada, quando nós temos alegria, quando nós temos satisfação na prosperidade do reino, quando nós temos interesse no crescimento do reino, nós nos sacrificamos, nós apresentamos os nossos dons a Deus, nós apresentamos o nosso corpo a Deus, nós apresentamos os nossos talentos a Deus, nós então sacrificamos muitas vezes até a nossos próprios recursos, quer dizer, nós colocamos isso à disposição de Deus, nós oferecemos para Deus, nós então fazemos um sacrifício, nós nos dedicamos. Então, quando nós honramos Deus, quando nós temos alegria em Deus, satisfação em Deus, e principalmente quando nós amamos a obra, nós vamos nos sacrificar, nós vamos oferecer algo para Deus. Templo, o nosso tempo, quer dizer, os nossos dons, talentos, recursos, habilidade, disponibilidade, isso é oferecido a Deus quando a obra é importante, quando nós então amamos a obra, o reino de Deus. E assim eles então ofereceram e inclusive organizaram. Diz aí o verso, para a gente finalizar, meu amado irmão, diz aí o verso 18, que eles instaram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço em Jerusalém, conforme que está escrito no livro de Moisés. Organizaram o templo, ficou tudo bonitinho, reedificado. Então eles chamaram, organizaram os sacerdotes, quer dizer, as pessoas instituídas por Deus para fazer a mediação entre Deus e o povo, e pegaram os levitas, aqueles que estavam responsáveis não só pelo louvor, mas a organização do templo, os cuidados do templo, etc. e tal, e colocaram cada um no seu lugar, conforme a lei de Moisés dá ênfase a isso, Ou seja, conforme está escrito lá em Levítico 8, Levítico 9, você encontra isso, O que o sumo sacerdote deveria ter. Então eles têm essa preocupação, primeiro com o quê? De fazer conforme Deus mandou, de organizar. Você sabe que tinha todo um critério para o sumo sacerdote. Ele não poderia estar de qualquer forma, ele deveria ter uma postura de acordo com as escrituras, uma purificação, todo um ritual, Ou seja, deveria ser alguém consagrado e separado para Deus. Então, as pessoas quando têm justamente esse cuidado, os filhos de Deus quando têm esse cuidado, quando eles têm esse zelo pela obra de Deus, eles querem organizar as coisas conforme a sua palavra. Aquilo que foge da palavra, então, não é necessário. Aquilo que não se encaixa na palavra não é o que Deus quer. Então, as pessoas que têm temor de Deus, eles levam em conta o que Deus pediu. As pessoas que têm o temor de Deus consideram aquilo que a palavra afirma. Não fazem do seu jeito, não fazem daquilo que eles acham melhor, mas ele então se submete à palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus deve ser honrada, respeitada e cumprida, principalmente por aqueles que estão ali à frente da obra ou qualquer cristão que seja. Então eles têm esse zelo, essa preocupação
né? Então é isso que eles demonstram quando eles pegam os sacerdotes, diz aí o verso 18, pegam os levitas e colocam cada um no seu lugar para fazer a sua função, né? E fazem com que eles então estejam de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui é zelo, preocupação, temor e respeito a Deus. Isso é algo que deve marcar qualquer comunidade de cristãos, qualquer comunidade de pessoas que se digam cristão. É o mínimo, né, que se espera, respeito à palavra de Deus, né? Ou seja, de cumprir aquilo que ela então determina. Então, isso é interessante porque ele dá essa ênfase conforme a palavra de Deus. Para a gente concluir, meu amado irmão, 3 observações. Primeiro, mostra que esses homens, né, eles têm uma grande preocupação e um grande empenho com o reino, né? Um grande empenho e grande preocupação com o reino. Isso está também no nosso coração. Nós somos esses homens hoje, essa geração passou. O povo de Deus, né? Quem está correndo agora nessa maratona, quem está combatendo o bom combate somos nós. Então a pergunta é, nós temos esse empenho com o reino, essa preocupação? 2, Deus sempre levantou pessoas. Veja que Deus então chama esses homens de remanescentes. Então, se eu não for, se você não for, né, se a nossa igreja não for, Deus vai usar outras igrejas. Deus vai usar outro povo, outra comunidade. Deus vai usar outra família. Né? A obra dele não para. As pedras vão clamar se eu e você não clamar. Né? Deus, né, João Batista disse aos fariseus que se achavam uma raça eleita, um povo escolhido de Deus que já salvo. Diz assim, olha, não se gabem disso, porque Deus, né, pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Ou seja, né, Deus pode chamar, fazer, e Ele faz isso, né, com inúmeras pessoas. Então, isso deve falar ao nosso coração. Deus sempre levanta as pessoas. E a terceira é para você que não é cristão. Né? Venha fazer parte desse povo, esse povo de Deus. Esse povo que está edificando, esse povo que está trabalhando para Deus, para a glória de Deus. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.